Bom dia a todos, né? Meu nome é Raoni, bem-vindos a mais um Comunico Adeco. Essa semana nós estamos recebendo a bióloga, educadora, especialista em ciência da computação, Daniele Akimijogo, né? Formada lá em Uberlândia, com ampla experiência na área educacional, deu aula no Japão, deu aula aqui no Brasil, para várias graduações, em vários locais. Então, seja bem-vindo, Daniele. Obrigado pelo nosso convite, por aceitar estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência conosco. Tá? Uma apresentação um pouquinho mais formal. Então, a Daniele Akimijogo, ela é bióloga, né? Educadora, especialista em ciência da computação, voltada para a educação pela USP. Ela é cofundadora da Teachers, que é uma escola de tecnologia para todas, que visa ensinar para as crianças muito mais do que as ferramentas tecnológicas, mas sim os usos, a ensinar as habilidades que foram exigidas em todos os campos no mercado de trabalho, no futuro não muito distante, vídeo que a pandemia fez com nossas vidas. Então, Daniele, mais uma vez, obrigado pela sua presença e desejo-te uma ótima palestra. Muito obrigada, Raoni. Bom, eu vou compartilhar aqui, até mesmo para vocês verem um pouquinho da escola. Apareceu aí para vocês? Sim, Raoni, tudo certo. Ninguém acerta de primeiro o nome da escola, viu? Mas vou só deixa eu corrigir, é Techers. Techers. Ixi, foi bom. Não, normal. Todo mundo lê parecido com Teachers mesmo, que realmente parece. Mas o Techer é aquela pessoa que tem um domínio tecnológico, um domínio técnico, e com isso o Techer é um integrante em equipe, corporações que vem a somar, trazendo todo o lado positivo da tecnologia em questão de inovações, né? Eu estou aqui, acho que como host, para admitir as pessoas. Vocês também estão recebendo? Eu admiti aqui o Felipe, mas não sei se sou eu que tenho que fazer isso. Não, eu posso fazer, Dani. Pode fazer? Aparece para você aí Aparece também, né? Então, também. posso só ignorar. Então, tá bom. Gente, é um prazer estar aqui, né? Estar aí no Pará, né? Nem que seja virtualmente, para poder compartilhar um pouco da minha história com vocês e, às vezes, somar de alguma forma ou tocar vocês em relação à tecnologia. A Techers, ela é uma escola de tecnologia hoje para crianças e adolescentes e adultos também. E tem uma história bem legal que começou, na verdade, com eu conhecendo o Maurício Ricardo, né? O Maurício Ricardo, não sei se vocês conhecem, um chargista muito conhecido no Brasil, fora do Brasil também. Muitas pessoas conhecem apenas um fragmento do trabalho dele, que é ele ter feito as charges do BBB durante muitos anos, mas eu conheço o Maurício Ricardo maior do que as charges do BBB. Ele é músico, ele é dublador, ele é roteirista, ele faz charges, animações diárias num canal chamado charges.com, e hoje ele tem um canal para falar sobre assuntos do cotidiano, assuntos mais voltados para política, que é algo que ele domina muito também, e chama Fala MR. Então, quem gosta aí do meu esposo, Maurício Ricardo, como eu, que sou fã, admiro muito o trabalho dele, admiro muito os pensamentos dele sobre tudo, sigam aí no YouTube, que hoje ele atua mais nesses canais. Eu conheci o Maurício em 2016 e coloquei aqui nesse primeiro slide, mas não é a palestra não vai ser da nossa história de amor, não, mas é porque com o nosso casamento em 2016, ele já tinha noção, né, dos meus sonhos de empreender em educação, que não é algo fácil, e aí eu consegui trazer ele para esse projeto, que foi ser investidor anjo na primeira escola de tecnologia de Uberlândia. A minha ideia era trazer o mundo dos games para desenvolver nos alunos pensamento computacional, raciocínio lógico, mas até então a minha vontade era abrir uma escola, né, de educação infantil,
e o olhar visionário do Maurício Ricardo em relação à tecnologia, porque ele trabalha com tecnologia desde quando a internet era a lenha, né? Desde quando você tinha que esperar até meia-noite para poder pagar um pulso. Então, ele já trabalhava com tecnologia. Ele sabendo que eu queria empreender em educação, num dia à noite, eu procurando coisas legais para desenvolver com os meus alunos, eu falei assim, nossa, você sabia que tem muita gente que utiliza a criação de games para poder desenvolver o raciocínio lógico dos alunos? E ele, muito curioso, acho que aquilo lá virou uma chavinha na cabeça dele, e aí ele passou a madrugada toda lendo sobre escolas de ciência da computação, que usava a parte de design de games, criação de games, para desenvolver a parte da programação, o pensamento computacional, e falou, olha, eu tenho uma ideia, já que você quer abrir uma escola, da gente abrir uma escola de tecnologia. Mas eu sou extremamente, ou era até então, né, em 2016, uma professora totalmente analógica. E como é que eu fui parar nesse universo tecnológico? É aí que eu quero explicar um pouquinho para vocês. Eu sou bióloga, gente, a minha primeira formação é em biologia, não foi, assim, a minha primeira escolha, mas eu optei por fazer ciências biológicas porque eu sou apaixonada por essa parte, assim, da ciência, da pesquisa, mas durante a minha graduação, eu vi que a minha maior habilidade não era com a parte bióloga da parte bacharel, né? E sim a parte bióloga na parte de licenciatura. Eu percebia que nos projetos eu tinha excelente didática, eu gostava de transmitir conhecimentos, gostava de participar de projetos que levavam a biologia do jeito que a gente conhece na faculdade, na universidade, para as escolas, porque eu acho que a ciência ela tem grande poder de trazer o aluno para dentro da sala de aula, para trazer o aluno para dentro da escola, para inibir essa questão da evasão. Então, eu sempre gostei de participar de projetos que levassem a ciência divertida. E essa questão da ciência divertida, da ciência prática, sempre andou comigo. Então, na faculdade mesmo, eu percebia que os meus colegas, por exemplo, eu até comentei com o Luciano que o Raoni sempre foi minha referência de biólogo pesquisador, sabe? Ele, tanto que quando eu quis resgatar esse meu lado pesquisador de biólogo, a primeira pessoa que eu procurei falou assim, Raoni, me envolve em algum projeto legal que você participa ou vai participar aqui em Uberlândia, porque eu quero ver se realmente eu fui para a área da licenciatura pelas escolhas que eu fui fazendo da graduação e se eu tivesse escolhido essa parte da pesquisa, se eu ia gostar. E na época, ele conseguiu um projeto, ele foi chamado para participar de um projeto que era a análise da ictiofauna em vários pontos do rio Uberabinha, e eu participei. Gostei muito, foi uma experiência assim, sensacional, mas nesse trabalho eu vi que eu realmente não era tão de campo e nem tanto na área de pesquisa. Então, eu firmei nesse caminho da parte mais de licenciatura. Aí, um pouco antes desse trabalho da ictiofauna, eu fui para o Japão. E assim que eu formei em biologia, em 2016, os meus pais moravam no Japão, né, ficaram indo e voltando por aproximadamente 14 anos. E eu, na verdade, fui para o Japão porque eu saí da faculdade sem ter um emprego, sem querer fazer alguma coisa emendar um mestrado. Eu ainda não tinha decidido muito bem o que eu ia fazer na área de biologia. E minha mãe falou: por que você não vem para o Japão? E conhece um país diferente, junta um dinheiro para, às vezes, você fazer um intercâmbio, ou assim, juntar um dinheiro para dar uma entrada no apartamento. E eu falei, vou. Aí fui, e lá eu comecei a trabalhar numa fábrica, 2 semanas numa fábrica chamada a fábrica da Canon, vocês conhecem os equipamentos da Canon. E lá uma mãe de aluno, que depois virou meu aluno, falou assim, nossa, Daniela, você com a sua formação em biologia, por que você não tenta dar aula em algumas escolas brasileiras no Japão? Eu já conheci o Colégio Pitágoras, que realmente foi convidado para abrir unidades no Japão, porque tem muitos brasileiros que vão para lá para estudar, para trabalhar, e os filhos estudam em escolas brasileiras, porque ou foram numa idade maior, onde a adaptação com a língua japonesa, a adaptação com o método de ensino japonês não é tão fácil, ou então porque esses pais
têm um plano de retornar rapidamente para o Brasil. Então, eles não querem mudar tanto a estrutura de formação dos meninos, porque eles geralmente vão com a ideia de ficar 2 anos e ficam 20, né? Então, eu comecei a trabalhar no Pitágoras, e lá no Pitágoras eu tive, com 22 anos, a oportunidade de virar coordenadora pedagógica. Isso fez muita diferença na minha vida. Na verdade, no início foi um desafio. Eu fui a coordenadora mais jovem de todo o Pitágoras, e eu acredito que essa oportunidade apareceu também para me mostrar a parte da escola nos bastidores, na questão da gestão financeira, na gestão pedagógica, administrativa. E na época, o Lula era presidente e falou assim: olha, vou ter brasileiro meu estudando e se formando até do outro lado do mundo. E aí ele incentivou um projeto da Universidade Federal do Mato Grosso a fazer uma parceria com a Universidade Tokai e proporcionar para que pessoas que trabalhavam com magistério em escolas brasileiras no Japão pudessem se formar em pedagogia. E foi nessa época que eu já era coordenadora pedagógica, né? Coordenadora da escola, não pedagógica ainda, mas era coordenadora em uma das unidades do Japão, na unidade de Hamamatsu. Vi uma oportunidade de aprender mais sobre essa área de pedagogia e aí oferecer um trabalho mais completo para os meus alunos, para os meus pais. O educador, ele muitas das vezes você consegue trabalhar, né, nessa parte da educação simplesmente por ser bióloga, né? Mas eu já estava sentindo que essa parte minha de gestão era necessário que eu tivesse um entendimento maior da educação infantil, da educação fundamental, do ensino fundamental, do ensino médio, porque eu dava aula do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. Então, eu lidava com os alunos de todas as idades. E aí, me formei em pedagogia. Voltei para o Brasil, desculpa, naquela época que teve um grande terremoto, não sei se vocês se lembram, teve o tsunami em 2011. Eu já estava planejando em voltar para o Brasil por saudade da minha família, por várias dificuldades no Japão, de ser sozinha no Japão. Então, eu resolvi voltar. Na época, quando eu voltei, algumas semanas antes, eu tinha até comentado que eu nunca tinha sentido nenhum terremoto no Japão, nesse tempo todo, aproximadamente 6 anos que eu tinha ficado lá. E aí, só senti o maior terremoto dos últimos anos. E eu morava numa cidade, Hamamatsu, que é uma cidade que ela fica no meio de várias placas tectônicas. Então, tem uma previsão que Hamamatsu um dia pode sofrer o que eles chamam de Tokai de Shin, que é as placas tectônicas se movimentarem de uma tal forma e a cidade desaparecer. A minha vontade de voltar para o Brasil, mais toda essa pressão que eu vivenciei nessa época desse terremoto, me fez antecipar. Mas eu fiquei no Japão trabalhando com educação aproximadamente por quase 7 anos. Quando eu voltei para o Brasil, eu precisei me adaptar ao Brasil novamente. Então, uma forma que eu tive de continuar trabalhando, mas me dando esse tempo para realmente entender o que eu ia fazer no Brasil, foi trabalhar com projetos educacionais e também dar aula para os meus aluninhos brasileiros que moravam no Japão. Então, como eu dava aula de biologia e de química, e ciência para o ensino fundamental, eu dava aula à noite, sendo de manhã lá no Japão. Então, em 2011, tudo isso que vocês estão vivenciando, os meus alunos já vivenciavam. A gente usava a ferramenta Skype, não tinha Zoom, e aí eu entrava aqui 8 horas da noite e lá 8 horas da manhã, e dava uma manhã toda para eles lá de aula, na segunda, na quarta e na sexta, pegando turmas diferentes. E, gente, nessa época eu já vi que a educação, ela realmente não tem fronteiras quando você tem um objetivo de engajar os alunos naquele conteúdo que você estava ensinando. Eu ainda dava aula de biologia e química, e quando era biologia, eu pedia para a Miriam falava assim: Dani, você só me dá trabalho. Fazia ela comprar um peixe, comprava um peixe daqui. Lá no Japão, as coisas são muito mais fáceis de você conseguir para as aulas, e aí eu conseguia abrir na aula com a turma, por exemplo, do 9º ano, um peixe para a gente estudar os órgãos internos. Eu daqui, eles de lá,
eu daqui do Brasil, eles do outro lado do mundo, e fazer com que a aula acontecesse da melhor forma possível. E essa foi uma experiência que hoje eu vejo que foi muito importante para hoje eu estar como líder de uma equipe que está toda trabalhando online, né? Os meninos trabalhando online, uma geração que teve dificuldade de se adaptar às aulas online, mas que eu tentei mostrar sempre que tem como você, sim, fazer uma aula mais humana, fazer uma aula que o aluno participe mais, e essa experiência eu dando aula para o Japão aqui do Brasil, eu tenho certeza que fez muita diferença hoje para mim. Outra coisa também que eu estava tentando abrir, antes de conhecer o Maurício, era um lab science móvel. Eu queria colocar um ônibus, e dentro desse ônibus, um material de laboratório de ciências para eu conseguir ir nas escolas e dar uma aula diferente, né? Às vezes a escola não tinha dinheiro para comprar os equipamentos. Alguma coisa? Não? Tá no máximo abaixo do nome do celular. É alguém que não mutou. Pessoal, desliga o E áudio, aí, por favor. Desculpa, problema não. Imagina. E aí, na época, um pai de um colega meu da biologia, o pai do Cristiano, Raoni, ele, né, tinha essa ideia de a gente criar esse ônibus de ciência. E eu falei, não, então tá bom, vamos criar, vamos fazer. Eu lembro que na época que eu conheci o Maurício, a gente se conheceu pelo Facebook, gente. E aí, na época que eu conheci ele, ele me chamou para tomar um vinho, e eu falei assim, Cris, vou tomar um vinho com o Maurício Ricardo. E a minha irmã falou assim, sério? Aí eu falei, olha, no máximo, ou, né, vai dar match, ou então seremos amigos, mas eu vou, quem sabe eu não consigo pelo menos uma ideia na fachada do nosso ônibus de ciência. E ele nunca esquece que no nosso primeiro encontro eu já estava ali atrás de uma logomarca para esse Lab Science, que não saiu do papel, pelo menos para mim. A minha outra colega, que era minha parceira nisso, a Isabela, ela começou a trabalhar com essa parte de ciência itinerante, e tá aí, acho que ela está com esse projeto até hoje. Eu não sei se ela ainda está hoje, porque ela agora está se dedicando para a parte de mãe, né? Mas foi um projeto que saiu do papel e eu realmente acreditava que você levar o laboratório de ciência para algumas escolas faria muita diferença para o desenvolvimento do pensamento científico, para o engajamento do aluno na trajetória escolar. Eu nunca desisti de realmente trazer a parte prática para dentro da sala de aula. A aula fica gostosa quando o aluno faz parte daquilo, ele é protagonista, ele põe a mão na massa. E aí eu vi que realmente eu queria abrir uma escola onde eu pudesse colocar toda essa minha ideia de educação em todos os setores. Eu me considero empreendedora, sempre gostei de pensar como eu poderia criar um produto para vender. Isso daí sempre foi algo muito marcante em mim. Eu acho que eu sempre tive uma referência da minha mãe, que mesmo, né, sendo, minha mãe, só para vocês entenderem a história, minha mãe é órfã de pai e mãe, com 2 anos de idade, nordestina, nasceu numa cidade muito pobre e ficou morando na casa de parentes, assim, 6 meses na casa de uma tia, 6 meses na casa da avó. Então, ao mesmo tempo, minha mãe sempre foi aquela pessoa otimista, né, que vê o copo sempre meio cheio. Então, ela foi uma referência de empreendedorismo para mim a vida toda. Minha mãe, por exemplo, agora está numa fase meio tieta do Agreste, voltou para o Maranhão, que é a cidade onde ela nasceu, já está abrindo essa semana a 2ª loja da Eletrog, que é como se fosse uma Magazine Luiza pequenininho, mas que leva o nome dela. Então, ela quis fazer esse retorno para a cidade onde ela morou, onde ela perdeu os pais, e está lá agora. Ela fica 6 meses no Maranhão, 6 meses aqui em Uberlândia. Então, ela sempre foi minha referência, assim, na infância, de pegar as coisas para vender, para ter o próprio dinheiro. E eu acho que eu vim com isso muito forte na minha vida. Eu, a vida toda, estudei escola pública, mas uma família de classe média, eu tive tudo o que todos deveriam ter, que era uma boa educação, uma alimentação, moradia, opção de fazer uma faculdade sem ter que trabalhar, privilégios. Mas, na época da faculdade, mesmo assim, eu optei por trabalhar, porque como eu era filha, né, dos meus pais, e era eu e mais
3 irmãs, nem sempre tinha dinheiro para a gente comprar as nossas coisas, para eu me alimentar muito bem na faculdade. Meu pai falava assim, olha, a gente consegue bancar pelo menos uma alimentação simples, o seu vale transporte e tudo que ficava de dinheiro da minha mesada era para as cópias, para os xerox que a gente tinha que tirar na faculdade. E eu sentia necessidade de ter um dinheiro para poder comprar roupa, né? Comprar aquelas coisas que toda mulher gosta de ter, né? Meus consumos mais supérfluos. E aí, na época, o meu lado empreendedor falou assim, gente, eu passo o dia inteiro na faculdade. O meu curso é integral, não tem como eu trabalhar, principalmente nesse começo de graduação. Vou vender docinho, sempre fui boa na cozinha, a cozinha é um hobby para mim, para eu desestressar, e comecei a fazer brigadeiro, beijinho de coco, docinho de leitinho. Chegava em casa à noite, preparava os docinhos, no dia seguinte eu levava uma caixa com brigadeiro, beijinho de coco, docinho de leitinho, e aí vendia muito facilmente esses docinhos. E aí eu falei assim, peraí, então com esse dinheiro eu consigo almoçar até num restaurante melhor que tem aqui da faculdade, que era cozinha caseira, o Raoni lembra como que é, mas era cara, era comida aquilo, não era muita realidade do universitário, então eu falava assim, nossa, se eu continuar fazendo isso, eu consigo manter um certo padrão mais confortável para mim na universidade. E aí, na época, eu ficava vendendo docinhos nos intervalos das aulas. Só que aquilo lá me travava um pouco, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de sair fora da sala de aula, de conversar, de fazer um networking, né? E aí eu falei, nossa, isso aqui tá me travando. Só que eu tinha 2 amigas, 2 colegas, a Liliane e a Juliana, que não gostavam de sair da aula no intervalo. E aí eu falei assim, Ju, Liliane, vocês não querem vender os docinhos para mim no intervalo? E aí eu dou uma comissão para vocês, né? Que é um docinho, vocês podem escolher um docinho de cada todos os dias, vocês não vão pagar por esses docinhos. E elas toparam, gente, eu já estava empreendendo sem saber que eu estava empreendendo, né? Eu também tentava, depois dos docinhos, chegou uma hora que eu cansei um pouco de fazer docinho toda noite, a faculdade foi ficando mais apertada, e eu comecei a vender, ser vendedora de tudo que as minhas colegas gostariam de comprar. Bijuterias, carteira, várias coisas de coisas miúdas que eu vendia na faculdade. Na época, quando eu me formei, quando na formatura as pessoas falam um pouco sobre o que cada um era na faculdade, me chamaram de sacoleira. E eu realmente era sacoleira e eu gostava desse título, porque eu vendia sempre muitas coisas. Outra coisa também que eu tentei fazer para ganhar um dinheirinho extra na faculdade, eu me inscrevi em todas as monitorias remuneradas. Isso foi muito bom, porque eu ganhava um dinheiro extra e também fez com que eu tivesse uma formação de biologia muito diversa. Quando eu fui pensar em fazer mestrado, pensar em seguir a área acadêmica, eu vi que isso não foi uma escolha muito inteligente, porque eu não pensava no meu currículo acadêmico, mas eu pensava nas minhas vivências. Então, eu fiz desde monitoria na parasitologia, quando também saiu um que era mais voltada para a parte de enfermagem, que era no laboratório de espermograma, aí também trabalhei no setor de répteis, então eu vivenciei muito a biologia e várias coisas da biologia com essas monitorias remuneradas, mas eu ia atrás das monitorias remuneradas. Quando eu cheguei mais para o final do ano, eu queria uma coisa mais fixa, eu casei muito cedo, casei com 19 anos, e aí eu vi que eu realmente precisava de um dinheiro maior, porque até então eu era sustentada pelos meus pais e ia passar a ter que me sustentar. E foi aí que eu consegui conciliar uma faculdade integral, mais nos finais do ano, com um trabalho no shopping. Tive a sorte, eu falo que tudo foi muito bom para mim, eu tive a sorte de trabalhar na Fórum, que era uma loja do dono, e o dono da filha, né, e o pai dessa filha, que era a Bia, era o Hélio Rubens. Não sei se vocês conhecem o Hélio Rubens, o técnico de basquete, jogou basquete, e o cara empreendedor, visionário, e ele falou assim, Dani, eu acho que shopping é para você por um tempo, assim, o que você vai fazer da sua vida? Você é uma pessoa muito empreendedora. Eu falei, vou para o Japão. Aí fui para o Japão e fiquei lá os 7 anos. Quando eu voltei, gente, eu realmente fiquei muito abalada emocionalmente. Primeiro que foi um choque cultural. Eu achava que eu ia ter um choque cultural quando eu fosse para o Japão. Porque eu sou mestiça, né? Então, eu sou mestiça, sou metade
brasileira e metade japonesa. Eu fiz até esses dias para trás um teste de ancestralidade, eu sou 52% japonesa. E aí eu falava assim, gente, minha mãe brasileira, apesar da minha mãe ter incorporado muita questão da cultura japonesa, eu nunca fui japonesa, assim. Aliás, quando você é japonesa na escola brasileira, você nem gosta tanto que as pessoas valorizem a cultura japonesa, a você como japonesa, porque te chamam de japinha, você não quer ser diferente. Então, eu não comia comida japonesa, falava que não gostava. Não sabia eu que a comida japonesa, quando eu voltasse, seria a comida mais adorada pelos brasileiros, né? E a comida japonesa, gente, aqui no Brasil, é muito boa. No Japão também, só que ele é um pouco diferente do jeito que a gente come aqui. E aí, quando eu fui para o Japão, eu vi que, na verdade, olha só como essa questão ancestral, ela é marcante. Eu me senti em casa no Japão. Então, quando eu fiz a volta do Japão para o Brasil, eu me abalei um pouco, eu fiquei muito perdida por uma fase, e aí, na época, eu tive a ideia de falar que eu estava num tempo sabático, mas eu continuei a trabalhar, só não queria essa pressão de ninguém ficar me pressionando para eu ganhar o mesmo tanto que eu ganhava no Japão, o que eu ia fazer para comprar as coisas, para casar. Então, eu falei que eu tirei um tempo sabático, e aí, nesse tempo sabático, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu fui experimentar vários trabalhos como esse do Raoni, fiquei viajando, e aí, nesse tempo, eu realmente também me descobri como mulher, vi que não tinha nascido para ser mãe nessa vida, demorei um tempo para aceitar e falar sobre isso, porque apesar de eu me considerar uma mulher empoderada, eu tive uma criação muito japonesa. Então, eu ainda assim ficava pensando, realmente eu não quero ter filhos, realmente eu não nasci para ser mãe, mas se a pessoa que eu casar quiser muito ter um filho, eu vou ter que ter. Então, eu demorei muito tempo para falar sobre isso, até quando eu conheci o Maurício e a gente se casou, e aí nos nossos primeiros encontros, ele falou que não tinha vontade de ter filhos mais, porque ele já tinha 2 filhos grandes, adolescentes, e eu falei, eu também não. E a gente viu que ia dar certo, e eu realmente não nasci para ser mãe, assim, eu já me perguntei várias vezes, em vários momentos da minha vida, se eu queria ser mãe, porque eu acho lindo, eu cuido de criança, e hoje eu tenho certeza que até a minha energia educadora, até a minha energia de cuidar de tudo perfeito para os filhos das mães que depositam toda a confiança em mim, são 2 coisas diferentes. O meu estilo de vida não combina muito com o estilo de vida de mãe. Eu sei que tem mães que conseguem fazer tudo, vocês são maravilhosas, mas realmente não é uma coisa que eu quero para a minha vida. E tentei também retornar para as pesquisas, como eu falei aí da minha experiência com o Raoni, mas não deu certo. Gente, eu realmente nasci para educação, eu falo que é meu ikigai. Não sei porquê, desde muito nova, quando eu falava em educação, quando eu estava numa posição de professora, eu me sentia muita vontade, eu me sinto muita vontade para falar sobre formação, eu me sinto muita vontade de falar sobre a relação mãe e filho na questão da criação e da formação, mesmo não sendo mãe. Então, fui percebendo que gostava sempre muito de ler sobre os assuntos, sobre os diferentes tipos de educar. Tinha muito forte em mim que a educação tinha que ser 100% prática para envolver o aluno. Eu conseguia, com a minha sensibilidade, perceber se minha aula era boa, perceber se minha aula precisava melhorar, se os alunos estavam felizes, não estavam felizes. Então, eu realmente percebi que eu poderia fazer a diferença nesse mundo trabalhando com educação. A Techers, ela não surgiu do acaso, ela foi um somatório de expertises. Hoje vejo que tudo que eu fiz no Japão, tudo que eu fiz com os meus alunos, tudo que eu fiz depois que eu voltei do Japão, tudo que eu fiz na faculdade, fez com que eu chegasse aqui hoje na Techers e pudesse oferecer todas as minhas habilidades, né, que eu já tinha, algumas natural e outras que eu fui desenvolvendo, junto com a expertise do Maurício, que é visionário, digital, tecnológico. E aí nós criamos a Techers, que é uma escola de tecnologia humanizada. Eu gosto de falar muito disso, porque quando a gente abriu a Techers, muitos pais falavam assim para mim, olha, Dani, hoje a tecnologia é um problema na minha vida, é um problema na minha família. Os meninos, eles não querem fazer nada sem o tablet, se eles entram para jogar, eles ficam o tempo todo no quarto. Antes, meu filho ia para a pizzaria comigo todo domingo à noite, e agora ele
fica trancado jogando LOL, e eu não sei como trazer isso, e aí eu comecei a perceber que a gente poderia fazer diferença, né, na vida dessas famílias, e ressignificar a tecnologia nessas famílias, nessas crianças, nesses adolescentes. E hoje a Techers, o diferencial dela, com todas as escolas que existem no Brasil, é que nós não somos focados apenas na programação, porque a programação, apesar dela ser fundamental para todos os outros cursos, não é todo mundo que quer trabalhar com a parte de desenvolvimento de games, com a parte de desenvolvimento de websites. Tem muito mais outros cursos que você pode continuar estimulando o pensamento computacional, mas com habilidades que os meninos têm natural. Então, a gente tem um curso de animação digital, que foi um curso desenhado pelo Maurício Ricardo, por conta do trabalho dele, o curso de programação, onde a gente ensina o beabá da programação, a linguagem binária, os códigos, através da criação de games 2D, 3D, realidade virtual, realidade aumentada, aplicativos, desenvolvimento web, inteligência artificial. Hoje eu já tenho alunos meus nessa parte de desenvolvimento web. Colocamos 10 alunos mês passado na Arcom, que é uma empresa muito importante aqui em Uberlândia. Os meninos entraram com 16 anos, estão fazendo parte do grupo de TI lá da Arcom, estão vindo com essa pegada mais inovadora. Então, olha só como essa geração bem orientada, os nativos tecnológicos bem orientados na parte técnica podem fazer diferença aí nas empresas. A robótica, que é aquela pessoa que gosta de programar, mas gosta de trabalhar mais com concreto, com fios, a gente traz o Lego, a gente traz o Arduino para participarmos de competições como a OBR e a TBR. Temos um Maker para crianças de 5, 6 e 7. Hoje é só para as crianças, mas é um curso também que eu quero desenvolver para a melhor idade, com martelaria. O Maker, ele trabalha mais a parte de projetos com o Arduino, e aí a gente trabalha em engenharia mecânica, mecatrônica, elétrica, mídias digitais, que é para desenvolver conteúdo para Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook. Os meninos trabalham com a parte de produção multimídia, então aprendem a editar vídeos, a como se posicionar na câmera, a entender como funciona essa parte de mídias digitais, e o esportes, que foi uma novidade deste ano. A gente ainda está caminhando para poder entender como que a gente vai oferecer o esportes, mas a minha primeira intenção foi ter um curso que promovesse o diálogo entre pais e filhos. Eu não quero que os filhos fiquem trancados nos quartos, sem a mãe e o pai entender o que está rolando lá dentro, mas eu também quero que a mãe entenda que jogo não dá pause, sabe, aquelas coisas assim. Eu quero ajudar nesse diálogo. Quando um menino faz futebol, ele tem muito apoio da família, porque, inclusive, é mais palpável para o pai entender sobre campeonatos, sobre como que é o desenvolvimento do menino, que lá fez parte da vida dele, o futebol faz parte da nossa cultura. É muito diferente, por exemplo, de um Fortnite, muito diferente de um LoL, do CS, e só que não podemos ignorar que o esportes hoje está cada dia mais expressivo no mundo, e aí sim a Techers entra para dar um apoio nesse sentido. Olha aqui, gente, a minha escola, coloquei algumas imagens para vocês verem. É uma escola que fica aqui no centro da cidade, é uma escola que a gente tem muitos espaços para estimular a tecnologia. Aqui a sala Maker, aqui uma das salas onde a gente trabalha mais a parte com o computador. Então, quem um dia vier a Uberlândia pode ir lá, tomar um cafezinho, recebemos muito bem os alunos. Aqui, as nossas alunas e alunos. Eu ainda tenho um desafio que as meninas, elas correspondem a aproximadamente 10% dos meus alunos na Techers, e isso é um trabalho contínuo. A gente tem até um projeto chamado Tech Girls para empoderar as meninas quando elas chegam na minha escola. Como que a gente faz isso? A gente criou uma rede de assistência com madrinhas que vão dando vários insights para essas meninas e elas começarem a perceber que elas estão hoje numa posição de desbravar, porque elas entram na sala de aula, é só uma menina para um monte de menino, mas elas amam tecnologia, elas são excelentes em raciocínio lógico, pensamento computacional, pensamento sistêmico, as meninas dão um show, só que infelizmente elas não chegam à minha escola. Muitas das vezes tem pais que tem um menino e uma menina. Na hora de marcar uma aula demonstrativa, ele agenda para o menino. Quando vai lá na escola, chego os dois, eu falo, mas por que você não escreveu a sua filha? Eu acho que ela não vai gostar.
Não, mas deixa ela fazer, a menina adora. Então, assim, é uma coisa ainda de desafio para techers, e é cultural. Então, por exemplo, quando nesse online, a gente se deparou com uma situação assim, tem um computador na casa, o computador fica no quarto do menino e a menina pode usar para algumas atividades. As meninas não ganham brinquedos como este que a Yasmin está brincando, que estimulam essa questão de juntar, de maker, né, na parte tecnológica. Então, com pequenas coisas, a gente tenta mudar isso e ter mais meninas. A gente abre bolsas para as meninas entrarem na nossa escola com um preço diferenciado, muitas das vezes para matricular o menino e a menina, eu dou um desconto de 40% para a menina entrar, só para vocês entenderem, para o pai colocar o irmão e a irmã. Então, é um dos nossos desafios. Hoje, a gente tem aí todos esses cursos. Quem entende mais sobre essa área de programação, com certeza vai reconhecer algumas dessas plataformas, JavaScript, né, Python. Eu sei que, né, hoje a tecnologia está muito presente na biologia, então essa daí é a nossa parede de cursos, né? A Techers, ela é uma escola do futuro hoje, porque a gente considera cada aluno como um ser único. Então, a gente tem várias opções aí para o aluno desenvolver uma trajetória tecnológica individual. Então, ele pode começar a programação, chegar com 12 anos e ir para mídias. Depois que ficar um ano na mídia, ele pode voltar para a programação e continuar. Então, a trajetória para nós, ela é individual e ela tem que ter propósito, tem que fazer o aluno se sentir bem em continuar na escola, porque a programação não é uma coisa fácil. Vocês viram aí que o Raoni apresentou que eu sou especialista em ciência da computação aplicada à educação, foi a primeira turma da USP de um curso como este, e eu estou aprendendo a programar agora. Eu até tenho sentido uma complexidade muito maior do que os meus alunos em aprender a programar. Mas eu entendo também que se a aprendizagem for dinâmica, for experimental, se o aluno tiver contato com a tecnologia de forma ativa, de forma ética, consciente, num ambiente moderno, diverso, uma escola em movimento, a aprendizagem de programação acontece. A gente tem na Techers 4 pilares que juntos formam a palavra code. C de colaboração, onde professores e alunos trabalham em time de forma inclusiva e solidária. Inclusiva, porque nós temos na Techers algo um pouco diferente das outras escolas. A gente tem muita procura para os alunos do espectro autista, né? Temos alunos com síndrome de Down e dá muito certo, porque diferentemente, falando só da questão dos autistas, diferentemente da escola convencional, onde eles ficam sempre numa posição dispersa, na minha escola, com os estímulos que tem do computador, eles desenvolvem um hiperfoco. A gente já tem alunos autistas entrando no mercado de trabalho depois de uma formação de ciência da computação. Então, aquela mãe que fica tentando fazer com que o filho autista se encaixe nas coisas que tem, a gente consegue mostrar para ela uma realidade diferente na Techers, onde ele é valorizado porque ele tem uma facilidade imensa de algo que a mãe nunca imaginou oferecer para ele, e ele se destaca. E ali começa a ser traçado o que o aluno vai poder fazer para o resto da vida. Começa a mãe enxergar o filho autista como alguém que pode sim fazer diferença no mercado de trabalho. Também desenvolvemos o olhar, porque acreditamos que educar inclui treinar o olhar de várias maneiras. Numa época que os meninos só ficam assim, desenvolver o olhar para olhar para o outro, para olhar para si, para se descobrir, conseguir falar de si, do que gosta, um olhar que muitas das vezes tem que ser treinado até para ver um deepfake e saber que aquilo lá não é de verdade, até para conseguir identificar fake news, muito necessária nesse tempo de hoje. O D de desenvolvimento é a chave da educação, cada aluno no seu caminho. Lá eu tenho uma função de ser tutora desse aluno, porque muitas das vezes eu falo algo que tem propósito e sentido para o aluno, mas não tem sentido para a vida do pai e do filho, do pai e da mãe, desculpa. Então, eu faço esse diálogo, né, para os pais entenderem o que ele está trabalhando lá na Techers, o que ele quer para a vida, quais as opções que ele tem no futuro. Então, a gente hoje tem uma função muito ativa nesse sentido do desenvolvimento do aluno. E a experimentação, que é abraçar a inovação na prática, sem medo de errar. Nós valorizamos muito o conhecimento acadêmico, muito a questão da pesquisa. Então, os meus professores, eles são universitários, são mestrandos, são doutorandos, que conseguem conciliar aí a vida acadêmica com o trabalho na escola, gente jovem. Então,
o pensamento científico, a valorização do que é produzido na universidade é muito valorizado. A gente tenta trazer, por exemplo, os meninos participam durante todo o ano de alguns projetos já dando um insight na universidade, para eles não perderem o valor. Eu fico muito preocupado quando esses high-techs chegam e falam assim, eu não preciso de uma graduação, eu não preciso de uma formação acadêmica. A gente fala que não, gente, a formação acadêmica ela é muito maior do que só conhecimento técnico. Você tem uma vivência na universidade que ela é singular e que é muito importante você ter esse reconhecimento e essa valorização. Então, a gente tem o TCC, a gente tem qualificação de TCC durante o ano, a gente tem uma Tech Experience onde eles inscrevem os trabalhos deles, tem uma parte da Tech Experience que é como se fosse aquelas apresentações de simpósio que você tem que imprimir o banner. Enfim, a gente tenta fazer com que esses alunos que são muito tecnológicos não deixem de desvalorizar o que é bom de uma sociedade mais analógica e que aí a junção disso vire uma pessoa com uma mente aberta, muito aberta à tecnologia, mas que saiba que a tecnologia ela precisa ser usada de forma consciente, de forma ética e de forma ativa. Sobre tecnologia, o que eu tenho para falar para vocês é que, assim, independente da profissão que você tem ou for ter, você tem que estar atento às inovações tecnológicas, né? Saber programar é fundamental também. Eu acho que, inclusive, na biologia, cada vez mais existem programas. Esses dias para trás, a Marina, sabe, onde postou uma imagem que eu falei, nossa, ela usa um programa em Python para fazer análise de questão da população de camarão. Então, já está presente aí na vida de vocês na parte de pesquisa. Eu posso não dominar, peço até desculpas por isso, mas com certeza vocês já viram aí a necessidade de mexer com algumas engines ou saber programar. Formação continuada é muito importante, então hoje, né, já que eu estou aqui para falar sobre tecnologia, se eu fosse dar um conselho para vocês, se vocês fossem procurar alguma formação continuada, é procurar alguma coisa de inovação tecnológica nas profissões de vocês. Eu estou já, na minha pesquisa do meu TCC, já que eu sou aluna da minha escola, desenvolver um programa em Python, onde eu consigo traçar o perfil do aluno e desenvolver e refletir sobre epistemologia do pensamento computacional, porque não todos precisam aprender a programar, mas não são todos que aprendem a programar da mesma forma, assim como não foram todos que aprenderam a programar, a ler e escrever da mesma forma. Cada aluno conseguiu aprender a escrever a primeira palavra, a ler a primeira palavra de uma forma. Só que tantos anos trabalhando com educação, a gente já sabe a diferença de cada aluno no processo de alfabetização. Pouco se sabe sobre como desenvolver o pensamento computacional. Então, estou trazendo esses primeiros insights de formas diferentes de aprender programação, assim como você aprende a ler e escrever. Participe de eventos de tecnologia, saia do modo passivo. Hoje todos vocês usam aplicativos, todos vocês utilizam o celular como uma ferramenta importante, mas é importante também que vocês tentam entender isso de uma forma mais ativa. Perca o medo com a tecnologia, faça rede, participe de redes de conexões, de seguir pessoas dessa área de tecnologia, grupos mais tecnológicos, inove sua bolha social do Instagram para você ficar recebendo coisas mais dessa área de tecnologia, porque uma hora vai aparecer um insight legal para a sua área de pesquisa, para a sua área aí profissional. Ficaremos cada dia mais digitais, isso aí não tem como, né, a gente negar, não tem, infelizmente, a gente, não, nem infelizmente, nem felizmente, é natural que a gente não retorne como era antes, mas um dos nossos objetivos é ficar cada dia mais conscientes do digital e das coisas que ele traz de bom e das coisas também que ele traz de negativo. Então, sim, eu sou uma pessoa hoje que fico o tempo todo rodeada de tecnologia, procurando tecnologia, mas às vezes eu faço um detox, não mexo no meu celular no final de semana, isso faz bem para o meu pensamento, isso me reconecta com a natureza, isso me reconecta com o espiritual. Se às vezes um final de semana não dá certo, eu tento diminuir durante o dia e ficar até 6 horas da noite, deixo meu celular. Preciso disso. E hoje, tendo essa minha relação mais consciente com o digital, eu consigo ter noção de como o digital ele é muito bom para mim, mas como ele também pode ser muito ruim. E é isso. Eu queria mais compartilhar com vocês sobre essa minha vivência, considerando aí que eu já fiz parte do grupo de vocês como biólogo. Não é fácil aprender a programar, é complexo, não está sendo uma tarefa fácil para mim, mas é possível.
Aprender a programar é possível, aprender a lidar com esses programas tecnológicos de pesquisa é possível, e podem ter certeza que vocês dominando isso hoje é muito importante, porque os meus alunos, eles vão escolher fazer biologia, eles vão querer fazer mestrado em ecologia, só que eles vão ter tido uma formação tecnológica diferente das que a gente teve, e eles vão concorrer no mesmo mercado de trabalho que vocês. Então, é para hoje, é para agora, e vamos aproveitar, né, que a gente viu como essa pandemia, a tecnologia foi importante e a habilidade técnica de lidar com ela, de começar a fazer a diferença a partir de agora na nossa formação profissional, abraçando aí o que a tecnologia está trazendo de positivo. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Dani. Lindo trabalho, né? E parabéns aí pelo trabalho, pela essa tecnologia. Deixa eu tirar isso aqui. Essa tecnologia. Eu tenho uma pergunta, depois acho que eu deixo para o Raoni aí conduzir um pouquinho mais. Como é que vocês recebem adultos também na escola ou não? E que eu acho que é um desafio maior ainda, né? Quando chega um adulto que não está acostumado com tecnologia. Eu fico pensando... Eu, por exemplo, sou aluna... fazendo assim, né? Celular. É muito mais complicado. A gente está com agora... Foi o primeiro ano da TECAS com turmas de adultos. A gente abriu uma turma de adulto para programação. Eu, inclusive, sou aluna dessa turma para entender como os adultos aprendem a programar. Então, essa semana eu fiquei feliz de ter conseguido fazer um códigozinho de função sozinha. Mas foi muito complicado para eu entender. Para mexer com o computador, por exemplo, eu tive que me adaptar aqui. Os alunos, eles conseguem fechar a tela, abrir outra tela e memorizar. Eu tive a necessidade de ter um monitor extra para ver o que o professor está fazendo e eu programando no outro. Então, eu vejo que eu estou aprendendo agora as necessidades de um aluno mais analógico para entrar nesse universo mais digital. É um desafio, realmente, mas também vejo uma vontade de aprender. A gente está tendo uma procura muito grande de pessoas acima de 60 anos, que estão agora num momento mais tranquilo e querem ou investir em negócios de tecnologia, ou então saber mais. Médicos que querem inovar para o seu setor, já estão procurando, não tão mais velhos, mas mais jovens, essa parte de cirurgia robótica. Então, a nossa escola está tendo muita procura de adultos querendo programar. Mas realmente é mais complicado. Eu fico pensando a geração que a gente está formando agora, né? Eu estou dando, às vezes, a gente dá aula para alunos de biologia do primeiro ano, né? E eles já começou ano passado e começaram tudo virtual, né? E agora, até hoje, eles estão em aula virtual. Então, é uma preocupação também. Eu sei que a gente não pode tentar, a gente vai ter que voltar uma hora, pelo menos na biologia, para fazer algumas partes práticas, né? De secar mostrar os bichos, para pegar os bichos, mas eu acho que a gente está no caminho de ser muito mais virtual. Eu fico muito preocupada, Luciano. Infelizmente, eu fico pensando nesses alunos que ingressaram na biologia, o que foi não ter o primeiro ano nos laboratórios de ecologia, sabe? Na hora que você trabalha aí com diferentes reinos, né? Animais que você nunca nem viu, a parte botânica. Eu fico vendo que a gente não estava preparado, né, para poder ter esse ensino totalmente online. Mas imagina se a nossa tecnologia estivesse tão evoluída e que essa experiência prática pudesse ser através da realidade virtual, onde o aluno colocasse o óculos de realidade virtual e ele recebesse um programa e, de repente, ele conseguisse dissecar o peixe, separando Ixi, eu já vai indo esquecendo, né, os nomes. A bolsa aérea, esqueci. Bexiga natatória. Bexiga natatória, né? E você vai conseguindo separar e conseguir perceber. Então, talvez seria melhor. Não é a mesma coisa, mais ou menos, falando, né, do que a coisa manual. Mas talvez seria melhor do que só ficar vendo imagens, só vendo slides. Eu antes de vir para Belém, né, eu sou de São Paulo, eu fiz faculdade em Sorocaba, e eu dava aula numa escola particular, né, o Objetivo, e uma escola do estado, bem pobrezinha, mais para o interior. E eu levava animais
porque eu fazia estágio no zoológico de Sorocaba, e eu pegava e eu levava animais, tanto na escola, nas duas escolas. Pelo acesso à internet, né, isso em, sei lá, 20 anos atrás, por causa do acesso à internet, os alunos das escolas de alta classe, eles não tinham interesse nenhum pelos bichos, porque eles queriam que eu levasse na sala um leão, por exemplo, né, porque é o que eles conheciam da internet. Uhum. Né? E daí... gente, não tem noção do que o leite sai da vaca, né? É uma coisa assim. E daí na escola pública era o máximo eu levar um tatu taxidermizado, ou levava um sapo vivo, sabe? Então, assim, o acesso à internet, à tecnologia também é meio preocupante, porque parece que você tem muito acesso a tudo, mas tudo muitas vezes superficial, né? Perfeito, Você é não isso. tem... O aluno, ele parece que domina o Google, mas ele sabe coisas superficiais, né? Já aquele aluno... A gente também tem algumas turmas sociais. Nós temos uma turma social em Sacramento, que são alunos de baixa renda, de um instituto chamado Instituto Madiba. E a diferença deles é que eles têm eles amam tecnologia também, porque a tecnologia realmente ela é apaixonante, mas eles têm uma relação com os professores, uma relação com o conteúdo muito mais amigável e muito menos na defensiva. Educar para essa geração, e vocês que vão receber aí os universitários dessa geração, gente, não é fácil. São pequenos reizinhos que acham que sabem tudo, que aprendem muito sozinhos, né? Então, é muito, muito complicado, mas que, na verdade, também não muda muito a forma de lidar, não. A educação ainda, ela faz diferença quando você se coloca numa posição de amor, numa posição de acolher, porque são pessoas, são estudantes, alunos, muito nesse sentido digital, mas também muito frágeis emocionalmente. Então, a nossa experiência de uma educação tradicional, de não desistir, vai somar muito para a carreira desses meninos, sabe? Na hora do tombo, que geralmente acontece quase que diário nessa geração aí nativo tecnológico, você tem que estar ali, né? Falar, calma, continue seu caminho, não desista, sabe? Faz parte da trajetória de educação você ter um dia bom, outro dia não tão bom, é assim. Deixa eu ver, alguém tem alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver no Facebook também. Não tem? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Eu quero. Vai lá, Raul. Eu quero sim, Dani, parabéns, obrigado aí pela compartilhar sua experiência, tá? O que eu acho, o que eu ia brincar com você é que inclui aí, além do Python, inclui o R também nesses seus algoritmos, porque especialmente nós biólogos, e o R tá começando a fazer cosquinha no Python, e a tendência é que ele cresça muito como linguagem computacional, porque o Python tem alguns problemas que são internos dele que não são solucionáveis, e um deles está relacionado à velocidade de processamento de grandes bancos de dados. Tá? Depois, se você quiser olhar algumas coisas, pode falar sobre isso. E por isso, o Python ele está chegando quase no limite dele de programação. Então, ele está começando a ser substituído por outras linguagens, e o R tem incomodado bastante ele nisso, principalmente nas ferramentas, nos pacotes de inteligência artificial e machine learning, está assim, impressionante, voando. Então, coloque aí no seu radar para você começar e muda, a viu? Aquela parede de cursos, a gente já mudou lá na escola já umas 3 vezes em 5 anos de escola, porque sai plataforma que já vai ficando obsoleta, entra plataforma nova, depois quero saber sim. Tá bom. E não era só isso, eu brincar com você sobre esse assunto. Parabéns, gostei muito do trabalho de vocês, né? Gostei muito de ver como você voou, e espero que não tenha sido aquele trabalho que tenha traumatizado você com os peixes, viu? Porque o trabalho foi pesado, foi bem levinho. Espero que não tenha sido esse. Eu nunca olho uma questão como trauma, mas assim, foi difícil. Foi meio difícil, lembra? Teve uma vez, gente, que num dia lá, eu acho que meu corpo estava sentindo tanto que eu passei mal, comi um pão lá, um lanche simples, que o Raoni levava os lanches certos, que poderia comer no campo. Eu tive um problema lá, uma intoxicação alimentar que eu nunca tive no meio dessa trajetória do campo. Então, assim, não foi traumatizante, não. Isso porque o campo era dentro da cidade, tá, gente? Assim, a gente pegava um carro, saía do campo, ia para lá, dormia em casa todos os dias,
saía, voltava, muitas vezes almoçava no restaurante, o pessoal quase mandava a gente para fora, né? Aqueles ictiólogos todos sujos de bar, todo molhado, entrando no restaurante, assim, o pessoal quase põe a gente para fora, né? E esse foi o campo. Então, assim, né, Dani, que bom Foi que bem suave você começou e pelo para mim, light, né? Você não fez um campo amazônico ainda, que aí você realmente nunca mais vai meu Deus, não, eu realmente admiro muito o trabalho de vocês, mas realmente para mim foi muito, foi muito. Mas foi uma experiência legal. Esses dias para trás eu fiquei sabendo que a nossa pesquisa tem feito diferença aqui na parte da decisões na parte ambiental municipal, e o Gustavo Malaco me mandou umas fotos, nossa, lá, e eu falei, e aí, olha só, eu não olhei com uma coisa assim, Deus me livre. Uma PCH, viu? Só, não sei se o Gustavo te falou, mas É, nós vamos barrar uma PCH que estava sendo planejada para aquele terço final ali daquela parte do Guarabim ali que ainda tem barragem, e nós conseguimos dar argumentos suficientes. Nosso trabalho foi muito importante para isso, para dar argumentos suficientes de que não deveriam colocar a PCH ali. E ela está barrada nesse momento, pedindo análise de dados e tal. Pode ser que consigamos, né, proteger aquele pedacinho de rio ali ainda. olha aí, bom, fiz parte de uma coisa super legal. Eu olhei para as fotos com um saudosismo gostoso, não foi assim, que trauma, Traumático, né? não. É, Bom, pessoal, acho que se não tem mais pergunta, Dani, muito obrigado. Parabéns pelo eu que trabalho. agradeço. Foi lindo. Eu deixei até os links aqui do Instagram e da escola, mas muito obrigado. Quando vier para Belém, a gente espera a sua visita no laboratório, dar uma palestra. Eu estou querendo alunos do Belém. Você sabe que hoje a Técnicas tem alunos na Alemanha, na Bélgica, na Irlanda, em Rio Branco, no Acre. Quem sabe, né? Eu vou ter alunos aí da Não, com Técnicas em Belém. certeza. Muito legal, muito Comentem legal. aí, gente, da escola. E a gente fica com medo, porque essa molecada que está vindo dessa era agora mais tecnológica, a gente vai ter que saber lidar com eles dentro da universidade, que a gente não é tecnológico. Então, a gente tem que trazer um pouquinho, às vezes falta uma disciplina dentro da biologia, né? Uma tecnologia ligada à biologia, alguma coisa assim. Quem sabe a gente vai ter que mudar algumas coisas no nosso Eu já forma dei de... essa palestra. Você sabe que a gente vai dando as palestras, a gente vai amadurecendo também, e a gente vai vendo, fala assim, eu acho que eu tive uma pegada meio errada no início, de colocar, assim, a tecnologia como necessária, e das pessoas, assim, ou aprende ou perde o emprego. Não, não é assim, sabe? Mas estar aberto aos avanços tecnológicos é muito importante, né? A gente viu aí na pandemia, eu tenho certeza que realmente vocês vão ter que lidar, pelo menos com a forma de aprendizagem que os nativos tecnológicos, eles aprendem. São alunos que muitas das vezes estão mexendo no celular, estão mexendo no computador, e você está ali em frente à sala de aula, parecendo que ele não está aprendendo. Muitas vezes não está aprendendo como deveria, mas não tem como você ser aquele professor assim, ó, põe o celular, todo mundo com o celular aqui dentro da cestinha. Então, eu acho que as relações elas vão sendo construídas no decorrer que os problemas vão aparecendo. Sim. Não que tem que ser perfeitamente como eles querem, mas a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que antes para a gente era natural e agora não vai ser mais, né, tão natural assim. Mas muito obrigado pelo compartilhamento. Obrigada a vocês, adorei. Adoro muito falar da Teclas. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Um abraço, tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Raoni. Obrigado. Um Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.